Vamos ler a palavra de Deus neste momento, no livro de Jeremias, no capítulo 13, a partir do versículo 1, nós vamos ler este texto sagrado. Na terça-feira passada, nós temos mais alguns assuntos para ministrar sobre o capítulo 10, que nós lemos, capítulo 8, da terça-feira passada, falando sobre a restauração através da palavra. E esta semana eu estava lendo o livro e o Espírito Santo nos levou ao capítulo 13 do profeta Neemias, e não sei por que eu ia dar continuidade no assunto de terça-feira passada, como tenho desejo de dar continuidade, mas ontem, nós nos detemos no capítulo 13 do livro de Neemias. O tema que temos usado para esse texto é: novamente Neemias toma posição para restaurar a aliança quebrada. Vamos dizer junto? 1, 2, 3. Novamente Neemias toma posição para restaurar a aliança quebrada. Mais uma vez, novamente Neemias toma posição para restaurar a aliança quebrada. Meus irmãos, quem lê o livro de Neemias acha muitos assuntos, ensinamentos doutrinários. E vimos no livro de Neemias algo muito profundo para a igreja de Deus. Eu só quero dar uma pincelada antes de ler alguns versículos do capítulo 13. O capítulo 2, no versículo 1 diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu semblante, o teu rosto, e não estás doente? Tem de ser de tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolados, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, entendendo a rainha, assentando junto dele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltares, ou quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Pode ser que essa tradução está um pouco diferente. E marquei certo prazo. Ainda disse o rei: se ao rei parecer bem, dê-se-me carta para os governadores da além de Eufrate, para que me permita passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, e para os muros da cidade, e para a casa em que devereis alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Podem sentar, irmãos. Agora o versículo 13, nós vamos ler os primeiros versículos. Não vou ler tudo, mas nós vamos ler o primeiro versículo para nós entrarmos no assunto. Quando eu li o versículo 13, o 11, o 12, o 13,
O capítulo 10, nós vimos a restauração do povo através da palavra. Nós vimos a conversão do povo. Nós vimos o voltar do povo pela palavra. Nós vimos o povo fito na praça, adorando e buscando ao Senhor. Nós vamos ver isso paulatinamente depois, em outras oportunidades. Mas o capítulo 13 diz assim: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra ele Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram-se Israel de todos os elementos mistos. Meus irmãos, eu estava lendo o texto, o capítulo todo mostra a revolta. O capítulo todo mostra a ira que Neemias teve ao voltar em Jerusalém. Após um grande trabalho, após lutar muito, após passar 12 anos de batalha olhando para Jerusalém e lutando contra toda a construção, toda a restauração de Jerusalém, ele agora no capítulo 13, ele volta para a Babilônia de novo, para marcar continência, atender o rei, e quando ele volta de novo, está tudo contaminado. É importante nós observarmos a mim. Ele vê a estabilidade do povo de Deus. Nós observamos aqui, muitas vezes o povo, eu observei aqui, muitas vezes o povo de Deus faz promessas solenes e as quebra. No capítulo 10 vemos um grande avivamento espiritual. Eu botei ali, eu trouxe isso semana passada. Agora no capítulo 13, olha ali. O povo fez uma aliança com Deus, mas no capítulo 13 vemos essa mesma promessa sendo quebrada. É importante nós observarmos isso aí, que quando não tem um bom líder, pastores, quando não tem um homem de Deus que teme a Deus, quando não tem um bom líder com os olhos voltados para o povo e para os santuários de Deus, é fácil para a coisa se contaminar. É fácil para as coisas se contaminar. E nós observamos que não, apenas quando Neemias volta para Jerusalém, depois de grandes reformas, grandes renovos, grande restauração do povo, fácil, o povo novamente se contamina. Mas o povo se contamina como? Através dos líderes, daqueles que ficaram. Tobias, nós vamos observar no caminhar, no capítulo 31, no capítulo 13, até o versículo 1 até o 31, vocês vão observar tudo isso. Eu gostaria que vocês lessem em casa para observar. Eu botei aqui a importância da liderança espiritual na vida do povo de Deus. Eu paro aqui neste momento. A importância da liderança espiritual na vida do povo de Deus. Eu digo a importância da vida espiritual na família, na vida do líder, na vida da líder em casa. É importante isso aí. Nós estamos vivendo em dias que pais e mães têm feito vista grossa para os filhos. Nós vivemos em dias que líderes espirituais têm feito vista grossa. Para não perder, nós vivemos dias difíceis, queridos, mas porém como líder, em casa, na igreja, nós precisamos ter uma firmeza. Não podemos negociar princípio de Deus. Precisa ser firme isso aqui. Nós observamos aqui a importância da liderança espiritual. Meus irmãos, companheiros, pastores, não devemos fazer vista grossa por nossos filhos, por nossas filhas. Estão andando desordenadamente, põe um cabrecho. Puxa atenção, porque é fácil para se desviar e depois nós tolerarmos as fraquezas deles. Observamos aqui,
na restauração física e espiritual da cidade de Jerusalém, Neemias enfrentou, observe, Neemias enfrentou ataques externo e interno. Lógico, quando você vê a construção do muro, a ida dele para Jerusalém, vocês vão ver quantos ataques ele enfrentou, interno e externo. Ele enfrentou muito ataque, não é verdade? Inimigos de fora e oposição de dentro lá de Jerusalém, de dentro do povo, até o governador da época. Ele enfrentou contra até o governador da época, porque nasceu um grande ciúme. Ele veio com uma posição de reconstruir o muro e de reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele veio com a posição divina, lógico, ele veio com carta branca, ele veio com liberdade, porque ele tomou posição certa. No momento que ele veio para Jerusalém, ele não veio de mãos vazias, ele veio com material, mas ele veio com a cobertura do rei, e o rei comandava. Quando eu e você temos a cobertura de Deus, podemos tomar posição certa, que a coisa acontece. Podemos tomar posição certa porque a coisa acontece. Nós observamos aqui que Neemias, observe aqui, Neemias enfrentou ataques externo e interno, inimigos de fora e oposição dentro, mas sempre com firmeza. Olha, eu quero dizer uma coisa para os irmãos desta noite. Se o pai e a mãe não for firme em casa, se o dirigente da congregação não for firme, se o pastor não for firme, eles viram tudo de perna para a cabeça. Não é verdade? Aleluia. Nós observamos aqui outro ponto, agora com a ausência, observa aqui, na restauração física e espiritual da cidade de Jerusalém, Neemias enfrentou ataques, como nós observamos. Nós podemos observar, irmãos, vamos ler o versículo 2, vamos ler o capítulo 12, o versículo 1, lê para mim alguém, e outro já vai lá para o capítulo 13 e o versículo 6, eu quero que os irmãos leiam para mim, eu tenho aqui, mas eu quero que leiam. Primeiro, nós observamos aí um paralelo disso aí, capítulo 2 de Neemias, versículo 1, quem pode ler? Ele chega na presença do rei com tristeza, vendo que a necessidade de Jerusalém, vendo que a cidade é em ruína, ele vendo que precisava realmente de uma grande liderança, e precisava estar coberto. Agora o capítulo 13, o versículo 6, vamos observar. Estava em Jerusalém. Olha aí. Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, adentrei eu ao rei e, depois de certos dias, obtive licença da parte do rei. Meus amados, ele não estava em Jerusalém mais. Ele tinha voltado. E ele não estava mais em Jerusalém depois de alguns dias. Quando você vai ler todo o capítulo de Neemias, você vai observar que ele levou 12 anos. Ele foi um supervisor direto de 12 anos de Jerusalém, em construção, em orientação. Nós vamos observar depois de alguns dias, nesse próprio texto nós vamos observar isso aí, que foi praticamente 12 anos a reconstrução, a preocupação que ele teve por Jerusalém e pela a boa condição do povo em Jerusalém. E nós vimos que ele, depois de alguns dias, que ele pegou licença, que ele esteve até junto com o rei, que ele voltou novamente a Jerusalém, ele viu que já estava tudo em ruína. Aí nós vamos observar no texto a reação de Neemias. Eu observei isso aqui, e o Espírito Santo começou muito a falar comigo. Como nós não podemos baixar a guarda, como nós não podemos fechar os olhos, como nós precisamos cuidar de todas as áreas. É importante, meus irmãos. E agora, com a ausência de Neemias, sem sua firme liderança, observe que eu botei aqui. Agora, com a ausência de Neemias, sem a sua firme liderança espiritual,
o sacerdócio se corrompe, o povo quebra a própria aliança que havia feito com Deus. Está ali. A única maneira de restaurar a aliança quebrada é voltar o quê? A palavra de Deus. A única maneira de voltar a aliança que for quebrada é se humilhar aos pés do Senhor e buscar a sua misericórdia. A única maneira de voltar a aliança que havia quebrada é reconhecer o nosso estado de miséria e buscar misericórdia de Deus. Essas são únicas maneiras. Não tem outra maneira. Não adianta se desculpar, não adianta dizer porque foi assim. A única maneira de voltar a restaurar a aliança com Deus é marcar aonde errou, marcar aonde caiu, é marcar aonde falhou e buscar a misericórdia de Deus para novamente reconstruir e reconquistar esta aliança que foram quebrada. Esta é a única maneira, meus amados. E foi que eu botei aqui. A restauração recomeçou quando o livro de Moisés foi aberto. Ei, aleluia. Aleluia. Eu estou ministrando no capítulo 13. Outras oportunidades eu vou voltar para o capítulo 10. Vila Soramagacere. Mas eu estou ministrando no capítulo 13, meus irmãos. A restauração recomeçou, diga comigo, a restauração recomeçou quando o livro de Moisés foi aberto. Então diga comigo, sem profecia, o povo se corrompe. Sem a palavra de Deus, o povo perde o caminho. Irmãos, eu estou muito preocupado com a igreja, com o povo de Deus. Eu estou preocupado com a mocidade, com os adolescentes. Sem a palavra de Deus, o povo perde o caminho. Não há reforma sem voltar às Escrituras. Precisamos de uma nova reforma na vida da igreja. Qual é, pastor? Voltar à Escritura sagrada e viver ela. Viver ela. Oh, glória. Aleluia. Eu anotei ali, hoje, a maior necessidade da igreja evangélica é uma volta profunda à palavra de Deus. As nossas escolas bíblicas dominical, os nossos cultos de ensino, precisa, pastores, ser os maiores cultos. O maior fluxo de pessoas precisam ser as nossas escolas bíblicas dominical e os nossos cultos de ensino. De forma nenhuma um culto de festa pode ter mais gente do que um culto de ensino. Aleluia. De forma nenhuma. Nós precisamos ter este cuidado. Quando se tem sede de Deus e da palavra, se vem cedo para a oração e para estudar a palavra, aprender. Quando não se tem sede da palavra de Deus, se vem na hora quando já está começando o culto e se sai antes de terminar o culto. Não é verdade? Carregamos a Bíblia, estudamos, mas não a pomos em prática.
Tantas outras coisas, meus irmãos, tantas outras coisas nos agrada, mas sentar para ouvir a verdade, vim para uma oração, aleluia, oh papai, tantas coisas. Você está vendo ali a ponto 3.1, versículo 3. A ameaça do ecumenismo. Ecumenismo. Tudo está certo. Tudo é igual. Uma mistura proibida por Deus, eu botei ali. Uma mistura proibida por Deus. Somos todos iguais, somos todos evangélicos, servimos todos o mesmo Deus. Queridos, nós estamos sendo ameaçados. Ameaçados. Por tudo igual. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Versículo 2. Naquele dia se leu para o povo, no livro de Moisés, que achou-se escrito que os amonitas, observam, e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Havia uma mistura. Desde os dias de Moisés, houve uma mistura, e veio se proliferando a mistura. Isso contaminou, nos dias de Salomão, houve uma grande mistura. Salomão casou com mulheres estranhas e pagãs, e houve uma mistura forte em Israel. E começou a acontecer as misturas, isso contaminou, afastou Deus do povo. Deus não tem a prioridade na minha vida, Ele se afasta. Quando Deus não tem a prioridade na tua vida, Ele se afasta. Deus quer liderar, Ele não troca o seu lugar por ninguém. Ele não mistura. E nós observamos que naquele dia começou a haver uma mistura. Os amonitas, os moabitas adoravam outros deuses, estavam misturados. Eles não só foram hóstil ao povo de Deus, mas contrataram um profeta amante do dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Todos conhecem a história de Balaão, não conhecem? Todos conhecem a história. Quando Balaão viu que não podia amaldiçoar o povo, quando Balaão viu que não tirou o olho dos presentes, não tirou o olho do dinheiro, e quando viu que não podia amaldiçoar o povo, ele chamou e mandou que as filhas dos moabitas, dos amonitas, fossem dançar, se mostrar na frente dos povos de israelita, e eles mesmo iam pecar. E é isso que acontece, parece que hoje mais nada faz mal.
Neemias 13, 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e com água, antes, contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. É isso que Deus faz. Quando a nossa intenção é boa, Ele converte em bênção. Meus irmãos, eu estou observando aqui o que eu li dentro do texto. Eu comecei a anotar alguns pontos. Depois você vai ler em casa, vai ver que isso aí está tudo dentro do capítulo 13. A tolerância com o mal foi a causa da quebra da aliança firmada. O sacerdote, olha aqui o que está dentro do texto, você vai ler lá. O sacerdote Eliasibe, que sempre fora um opositor, observa, que sempre fora um opositor, quem olha assim, velado com a ausência de Neemias, observando a ausência de Neemias, por 12 anos, ou absurdamente, ele usou esses anos sempre contrariando, para desviar o povo de Deus. Sempre tinha uma incredulidade. Nós sempre temos no nosso meio alguém que usa a maldade para desviar a verdade. Sempre temos alguém no meio que quer algo diferente. Sempre temos alguém no meio que não quer a verdade. Sempre tem alguém no meio que não quer observar os princípios divinos e não quer também ser submisso às lideranças. Sempre temos alguém no meio, sendo opositor dos princípios e daquilo que é bom, não quer nem ver o crescimento da obra do Senhor. Aí tinha o sacerdote, sempre sendo opositor da verdade. Neemias passou um cortado com este homem, e com Tobias, Neemias passou, vamos observar através da história. Isso, eles foram um espinho no pé de Neemias, mas Neemias, com a firmeza de Deus, conseguiu manter o povo de pé. Mas foi só Neemias se ausentar, entrou já a idolatria. Ei, oh glória. Possivelmente neste tempo, faz um paralelo, possivelmente neste tempo, o profeta Malaquias está denunciando a corrupção do sacerdócio de Jerusalém. Lá em Malaquias 2:1, eu só fiz um paralelo que eu também fui lá nessas referências. Ruth era moabita, mas ao converter-se foi aceita no meio do povo e tornou-se da linhagem do Messias. Mas observa aqui, mas aqui o caso é diferente. A mistura com aqueles que adoram outros deuses corrompe o princípio da teologia cristã e moral. Corrompe. Afasta a glória e a presença do Senhor do nosso meio. Afasta a pureza. Destrói o que é bom. Observamos aqui um afastamento necessário. Isso aqui foi forte, mãe. Vamos observar um pouquinho aqui. Sucedeu, pois que ouvindo eles esta lei, apartaram-se de Israel todo o elemento misto. Observamos isso aqui. Deus nunca ordenou o seu povo a se unir com o paganismo, a fim de ganhá-lo. Deus nunca ordenou. Deus é um Deus que é separado. Ele não faz aliança com mal e com pagãos. Deus é um Deus puro, meus irmãos. E nós precisamos cuidar disso aí. Por isso que às vezes alguém até pode não entender o pastor Zilmar. Mas o pastor Zilmar é sim, sim, não, não. Não tem mistura. E nós temos que cuidar porque facilmente nós somos atraídos pelo mal. Facilmente nós somos embalados. Neemias estava querendo ser embalado, mas nós temos que cuidar, porque Deus vai ver lá e vai cuidar daqueles que são fiel e mantêm os seus princípios. Facilmente é bom nós cuidarmos disso aí e não desviarmos, não aceitarmos nenhuma coisa torta, ao contrário aos princípios de Deus.
A ordem de Deus é sempre, está ali dentro, retirai-vos do meio deles. 2 Coríntios 6,17, está lá. Pode ler, quem pode ler para mim? Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Retirai-vos dela, povo meu, lá em Apocalipse está escrito, para não ser cúmplice de seus pecados, e para não participar dos seus flagelos, aleluia. Retirai-vos, Deus não permite. Vamos lá. Ao ouvir a voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, diz a palavra de Deus. Agora o versículo 3, diz que o povo, ao ouvir a palavra de Deus, apartou-se de Israel todo elemento misto. É importante nós observar. Foi a leitura, irmãos, da Bíblia, a leitura da palavra bíblica, das Escrituras, que tornou Israel consciente das suas obrigações diante de como o povo estava. O que fez o povo entender, o que trouxe claridade, o que iluminou, foi a leitura da palavra de Deus. E a leitura da palavra de Deus que nos aclara, que nos dá entendimento. Vamos observar aqui mais alguns pontos, irmãos. Há muitas coisas no mundo entrando na igreja que precisa ser tirado. E eu observei uma frase e anotei aqui: procurei a igreja e encontrei no mundo. Procurei o mundo e achei a igreja. Pesado, né? Eu estava lendo um livro e encontrei esse, coloquei aqui. Procurei a igreja e encontrei no mundo. Procurei o mundo e achei na igreja. Agora eu pergunto, irmãos, eu paro um pouquinho aqui e eu pergunto. Esse texto que eu acabei de frisar, sabe que isso não está na nossa casa? O mundo não está na nossa casa. Se eu procuro o mundo e acho a igreja, será que o mundo, eu não trago o mundo para a igreja ou é a igreja que leva o mundo para casa? Quem que traz para a igreja o mundo? É eu que levo da igreja o mundo para casa ou eu que trago o mundo da casa para a igreja? Como é que eu saio da minha casa para vir na igreja? Como é que eu venho para a igreja? De que forma que eu venho para a igreja? De que forma que eu saio da minha casa para vir na igreja? Eu saio como um cristão? Eu saio para adorar? Eu saio com uma vida de pureza? Ou eu saio com espírito de murmuração, de contenda? Eu saio com uma veste sensual? Ou eu saio totalmente diferente? Como é que eu saio de casa para vir para a igreja? Como é que eu saio de casa para vir da igreja? É o que eu represento na igreja. Se eu saio, escute, com uma vida pura, que se eu saio aciado com um princípio, uma
atividade cristã. E com uma vida cristã ordenada, eu vou chegar aqui, vou transmitir Deus, vou louvar Deus, vou sentir Deus, vou ministrar Deus, e as pessoas que estão do meu lado vão sentir Deus. Me entenderam ou não? Como é que eu chego na igreja? Eu chego cheio de Deus? Ou eu chego cheio de murmuração, cheio de filmes pornográficos, cheio de coisas impuras? E o que é que eu vou trazer para a igreja? Vou trazer o mundo para dentro da igreja. Então quem contamina a igreja não é a igreja, é o povo que contamina a igreja. Me entenderam agora? Aleluia. Orabagachanda. É pesado, mas é verdade, irmão. Aleluia. Observamos, existem doutrinas falsas entrando nos seminários dos púlpitos das igrejas. A profanação na casa de Deus, segundo ponto que eu quero frisar. Vamos à família sacerdotal. A família sacerdotal se une aos inimigos de Deus. Observe ali, irmãos, você vai observar. Lê comigo ali. Eliasibe, o sacerdote, se aparenta com Tobias, o Amonitas. Nesse intervalo que Neemias saiu, começou a ver essas coligações. Ele se aparenta com Tobias. Neemias 3:28. Observe ali o que eu li. Vamos ler ali, está aqui em negrito. Neemias 3:28. Também um dos filhos de Joada, filho de Eliasabe, sumo sacerdote, era genro de Sambalate, Horonita. Por isso, afugentei de mim. Neemias mandou embora. Chegou lá, viu eles lá no altar, mandou embora, expulsou todos. Por isso, eu afugentei de mim. Ele se tornou aliado do inimigo. Ele faz aliança com o próprio adversário e corrompe o sacerdócio. Olha, irmãos, olhe para mim. Eu comecei a estudar e me deu um temor para não fazer aliança com ninguém. A minha aliança tem que ser com Deus. Viu? Me deu um temor. Quando comecei a estudar, pastores, eu fiquei arrepiado. Aleluia. Mas eu comecei a pensar, se toda a igreja tivesse o temor que eu estou sentindo aqui agora, em casa, pelos princípios cristãos, como não seria a nossa igreja? Porque não adianta de nada nós estar ministrando, mostrando o caminho e chegar em casa o povo fazer diferente. Observamos ali o neto do sacerdote, no versículo 28. Tornou-se genro de Sambalá. Observa. Era o arqui-inimigo de Israel. Formaram uma aliança espura e perigosa. Mas o que eu acho lindo aqui, pastores, pastor Cílio e demais, é a firmeza de Neemias. Acho lindo a firmeza de Neemias desse texto. Estou falando bem calmo, mas eu posso entender hoje. Acho lindo a firmeza de Neemias aqui. Achei muito lindo. Quando Neemias expulsou esse sacerdote, lá se você vai ler
o capítulo 38, ou 417 do livro de Flávio José, você vai ver que ele vai dizer que Sambalá construiu para ele um templo em Jearim, ele disse, quando ele expulsou, e começou os cultos pagãos. Agora os irmãos observam como ele já tinha se convertido aos paganistas, né? Observamos ali. A família sacerdotal leva o inimigo para dentro da casa de Deus, na ausência de Neemias. Versículo 5, vamos ler? Onde é que está o texto? 13:5. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositava as ofertas de manjares, o incenso, e os utensílios, e os dízimos dos cereais do vinho, e do azeite que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuição para os sacerdotes. Neste lugar foi feita uma casa para eles. Transformaram a tesouraria, o lugar do tesouro de Deus, numa habitação para eles. Colocaram o rato lá dentro. Colocaram o paganismo lá dentro. Fizeram, expulsaram. E nós vamos observar mais na frente que os levitas, os sacerdotes sumiram. Se distanciaram. Por quê, pastor? Porque eles não tinham mais, não recebiam mais nada, não tinham como ganhar mais nada, porque estavam falidos, porque não tinham mais como sobreviver, e eles se distanciaram, porque entrou o paganismo, e o parentesco entrou na casa de Deus ali, e começou a haver o quê? Uma repartição entre os juntos ali. Meu Deus, não é fácil trazer isso, né? Se não bastasse o parentesco com o inimigo, agora Eliasibe leva Tobias para dentro do templo. E ele põe o inimigo dentro da casa de Deus. Certamente ele substituiu os sacerdotes levitas que cuidavam da casa de Deus por um homem vil, que perseguia tão testalmente o povo de Deus. Eu estou pulando aqui porque já cheguei na hora, irmão, mas eu quero ir mais um pouquinho ainda aqui. Eu quero... Não há maior corrupção do que essa de tirar da casa de Deus os obreiros fiéis e colocar no lugar o próprio inimigo. Eliasibe, um líder que aproveita a ausência de Neemias para destruir a obra de Deus. Ele aproveitou a ausência. Neemias não está. Foi para a Babilônia. Eu vou aproveitar esse vago de Neemias. Eu vou aproveitar esse vago de Neemias e vou entrar. Ele aproveita esse momento. Ele tira os utensílios, ele destrói, ele contamina o que era sagrado. Ele traz uma grande mistura. Aleluia. Ele era o grande líder religioso, mas em vez de usar suas influências para abençoar o povo, usou para minar a sua fé. Tem gente que tem influência, irmãos. Em vez de usar para abençoar o povo, usa para minar. Usa para contaminar. Usa para afastar. Usa para destruir. Tem muitas pessoas que têm influência na igreja. Em vez de usar a sua influência para abençoar, ajudar, construir, edificar, usa para afastar. A família sacerdotal beneficiava o próprio inimigo e
contamina a própria casa de Deus. Já está no versículo 6 e 9. Eu quero que vocês leiam em casa, porque nós não temos tempo. Eliasibe fez uma câmara, observa, grande para Tobias, exatamente no lugar onde era depositado os dízimos, as ofertas, nós acabamos de ler, para os sacerdotes levitas e cantores. Neemias diz que ele fizera isto para beneficiar Tobias, versículo 7. Nós não vamos ler aqui, mas você pode ler em casa. Os dízimos e oferta para o sacerdote tiveram outros destinos. Por isso, o versículo 10 nos informa que os obreiros da casa de Deus, por falta de sustento, precisaram fugir para os campos, e o inimigo instalou-se dentro da casa de Deus e profanou. A corrupção religiosa, a parcialidade, já um grande pecado, mas favorecimento daqueles que são inimigos do povo de Deus é uma declaração apostata. É verdade, irmãos. Observe o que eu quero fazer. A corrupção e o favorecimento são coisas que nós temos que cuidar para que não se envolva no nosso meio. A corrupção e o favorecimento. A posição de cada um de nós, pastores aqui, é sim, sim, não, não. É ter firmeza em tudo. É o que agrada a Deus e o que não agrada. Agora, irmãos, eu já vou parar, porque as horas já chegaram. Ponto 4. Atitude de Neemias para corrigir essa profanação na casa de Deus. Vamos observar a atitude de Neemias. Sentiu grande indignação. Ficou revoltado. Sentiu-se grande indignação pela situação que estava acontecendo na casa de Deus. No versículo 8, do 13. Vamos ler 8, vamos ler, é bom nós lermos, para nós observarmos. 8. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Olha aí. Isto me indignou todo, que limpei e tirei toda aquela nojeirada. Fez uma nova pilha, mas Neemias disse, se me indignou, que tirei todos os móveis, expulsei tudo, joguei tudo fora. Comecei a limpar a casa de Deus. A indignação de Neemias foi essa, isso me indignou. Ele tinha posição firme de Deus e, na verdade, Deus o dava esta autoridade. E ele era respeitado. Isso me indignou muito, diz o texto. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Neemias era um homem capaz de chorar. E também de sentir grandes indignação. Chorava aos pés de Jesus, pedia misericórdia, mas também contra a maldade ele tinha indignação. Ele era zeloso pelo que era de Deus. E é importante nós ser zelosos pela casa de Deus, irmãos. Ele tinha indignação pelo que era errado. Meus irmãos, companheiros, igreja, não vamos passar pano por cima, não vamos fazer que é ou não é, Iba, ora manda. Vamos ter indignação por aquilo que é errado. A casa de Deus precisa de pureza, precisa de limpeza. Aleluia. Como a cheia de gama séria. Com facilidade, irmãos, o mal e a maldade entram. Com facilidade, alguém quer passar pano nas nossas costas. Com facilidade, alguém quer entrar com um sapatão de algodão para penetrar com maldade, com um espírito pernicioso. Como estava esse sacerdote, toda essa equipe. Mas quando Neemias chegou, viu aquela situação, ele tomou providência de limpar imediatamente a casa de Deus, tirar os móveis. Olha, tinha transformado o lugar santo em um lugar de móveis, em lugar para os paganismos, para a maldade entrar. Mas Neemias teve posição.
E ele se indignou e limpou, ele não pediu permissão para ninguém. Quando Deus coloca um líder, meus queridos irmãos, e Deus dá autoridade, não precisa perguntar para ninguém. Esse líder tem autoridade do céu para trazer pureza e para limpar a casa de Deus. Quando Deus te coloca na tua casa como líder, você tem autoridade. Não seja um babaca. Não seja alguém mole na tua casa, não. Tenha liberdade na tua casa para tomar posição contigo, com teus filhos. Minha irmã, toma posição. Liderança espiritual honra a Deus e traz a presença do Senhor na igreja, no altar, na tesouraria da igreja, mas na nossa casa também. Liderança é importante. Ai, Soranaya, Masa. Me mandarai a gavasséria. Inarabagacéria. Urirabassura da gamassé. Neemias se indignou. Uma revolta santa. Iraia gamassé. Amém, capacidade. Quando Davi viu Golias desafiar o povo de Deus, e viu que não tinha entrou em Davi uma revolta santa, pastor. Ele disse: quem é este incircunciso para desafiar o povo de Deus? Quem é esse homem circunciso para desafiar? Davi recebeu da parte de Deus uma revolta santa. Imediatamente foi lutar contra o Golias e venceu. Quando Elias chegou diante de Acabe, e observou eles adorando os profetas Baal, adorando Baal, todos os profetas, e cocheando, e até dois pensamentos, não sabia o que servia. Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, é Senhor. Se Baal é Deus, é Deus. Vamos ver quem é Deus. E Elias foi usado com esta revolta santa e disse: vamos preparar o altar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todos conhecem a história. Aleluia. E o texto diz que ele lançou fora. Neemias era um homem capaz de chorar, mas também de sentir grande indignação. Ele não era condensado com o pecado. Ele irou-se contra aquele terrível mal. Ei! Ele não compatuava com o pecado. Não, tá bom, ele não compatuava, tá errado, tá. Vamos limpar a casa, vamos expulsar este mal. Se queremos Deus na vida, vamos expulsar. Quando os filhos de Israel chegaram diante de Samuel e disseram: nós queremos a arca de volta. Nós queremos a arca de volta. Samuel disse: tirai primeiro os deuses. Os Baal, os Baalim, botai fora os deuses estranhos. E aí eu vou orar e a arca vai vir de volta. Eu vou orar e a arca vai vir de volta. Oh glória. Eu sinto Deus na minha vida, irmão. Aleluia. Aleluia. Hoje de manhã, mais 11 e pouco, eu estava no gabinete lá em cima. Aí o pastor Arno chegou, eu estava dando uma estudada. E as minhas carnes tremiam nesses textos. Tremia muito. Aleluia. Queridos, nós não podemos compatuar com ele, com o pecado, com a mistura.
Deus quer pureza. Deus colocou diante de nós meios para a vitória. Então nós observamos aqui que lançou fora todos os móveis de Tobias. Há coisas que são impróprias dentro da casa de Deus. Neemias fez uma faxina, glória, na casa de Deus. E eu vou terminar aqui, depois nós vamos continuar, já chegou, já passou da hora. Mas diga comigo, o inimigo deve sair. Também tudo aquilo que lhe pertence. Diga, na minha casa, o inimigo deve sair. Também tudo aquilo que faz parte dele. Será que vai sair, irmão, da tua casa, tudo aquilo? Você vai tomar esta posição? Vai tomar esta posição? Tudo aquilo? Também a nossa casa será. E não poder ter impureza. Amém? Vamos ficar em pé, eu vou orar por vocês. Eu sei que muitos ouviram. E não foi muito fácil, não é verdade? Mas eu quero orar por você que deseja vir aqui à frente. E quer graça e quer força de Deus. Para vencer esses obstáculos. Para limpar a tua casa, a tua vida. Tem alguém vir aqui à frente, eu quero orar por você. Sai correndo e vem aqui. Deus falou contigo? Vem correndo, irmãos. Buscar, se ajoelhar aos pés de Jesus. Aleluia, aleluia. Já está na hora de encerrar. Nós podíamos orar um pouquinho mais. Quero orar por você que deseja vir aqui à frente.